Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o princípio o quarto elemento do fato típico, certo? A gente fez uma análise da conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, ou nexo causal está faltando tipicidade, é o que nós vamos fazer análise agora. Adentramos no erro complementar em os artigos até o artigo 21, certo? Estendendo 73 e 74, formalizar alguns posicionamentos. Agora a gente termina a parte do fato típico com a tipicidade. Depois a gente entra na antijuridicidade, culpabilidade e punibilidade. Os assuntos restantes do concurso de pessoas. Os assuntos restantes do nosso conteúdo. A tipicidade é o quarto elemento do fato típico. Para a configuração do fato típico, basicamente, ela se distingue em tipicidade material e tipicidade formal. Vou explicar as duas para vocês. Mas, basicamente, a tipicidade, que é a característica, ou quando ela foi criada, a tipicidade ela é caracterizada apenas como tipicidade formal. O que seria tipicidade formal? Seria a adequação daquela situação fática, daquela conduta, daquele resultado, a uma norma, a um ordenamento jurídico, a norma incriminadora. Então seria a adequação fato típico, fato definido por conduta, resultado nexo causal, que é a ligação entre eles, essa circunstância fática do nosso mundo, adequado ou previsto ou delimitado dentro de uma norma incriminadora. E aí você teria aquele fato típico, ou seja, aquele fato é previsto na legislação como uma conduta ilícita. Por isso que é tipicidade, quando você fala em tipicidade da conduta, é a mesma coisa que você dizer que aquela situação fática está prevista numa legislação como uma situação ilícita, como uma situação ilegal. De acordo com isso, com o passar dos anos, por uma análise do princípio da fragmentariedade, onde o direito penal ele obrigatoriamente precisa preservar bens que efetivamente sejam ou devem ser protegidos pelo Estado, aonde só se existe uma norma incriminadora quando ela efetivamente, ou eu edito uma norma incriminadora quando ela efetivamente viola o anseio de uma sociedade, criou-se o princípio da insignificância, ou o princípio da bagatela, onde nem todas as normas ou nem todas as condutas que violam o ordenamento jurídico, elas obrigatoriamente possuem a capacidade de ofensividade ou de lesividade de uma sociedade ou do próprio ordenamento jurídico, transformando isso numa conduta insignificante. Ou seja, é irrelevante que o Estado puna ou que o Estado utilize o direito penal para punir condutas que, apesar de previstas na norma, elas efetivamente não violam o direito material. Essa nomenclatura de tipicidade material. Então, tipicidade formal é aquela tipicidade, é a adequação da conduta à norma incriminadora. Então, eu tenho uma conduta, dei um tiro numa pessoa, tiro a ação,
resultado morte, o tiro que levou à morte, esse fato, essa conduta com esse resultado, tem previsão numa norma incriminadora, que é o artigo 121, matar alguém. Diante disso, você tem a tipicidade formal. Entretanto, apesar de algumas normas dispuserem sobre tipicidade formal, com a criação do princípio da significância, que veio com essa valoração, é como se fosse uma valoração da conduta e do resultado. Né? Você passa a dizer o seguinte: bem, eu vou valorar isso aqui, então, diante disso, eu vou começar a observar se realmente isso viola meu ordenamento jurídico. No seu manjedouro, na sua criação, o princípio da significância, pela situação da valoração, alguns posicionamentos doutrinários, eles utilizavam a quantificação de aquela valoração. Eu teria que ter uma quantificação. Lógico que nessa quantificação você só observa o poder quantitativo do que está sendo violado. E muitas coisas não possuem poder quantitativo. E, consequentemente, tivemos N tipos de doutrinas e falavam que eu não tenho que só fazer uma análise do quantitativo, é necessário que eu faça também uma análise da violação na sociedade, eu tenho que fazer uma análise de uma violação do próprio agente, eu tenho que fazer uma análise do grau de reprovação dessa conduta desse agente. Tanto de forma individualizada quanto de forma social. N tipos de discussões doutrinárias que tivemos em relação a isso. Hoje o STF possui o posicionamento onde o princípio da insignificância ele tem que ser analisado e precisa ser ponderado segundo 4 pontos específicos. Quais são esses 4 pontos específicos? Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressiva lesão jurídica provocada. Trocando miúdos, basicamente, senhores, é o que eu já falei um pouquinho mais para trás, só que essa é a nomenclatura jurídica. Eu vou tentar trazer uma nomenclatura um pouco menos jurídica, com peso da palavra, mas é uma análise do agente, do que foi violado, do meio social, da violação que se tem à comunidade, o ordenamento jurídico, a sociedade como um todo, para eu verificar se aquilo ali realmente pode ser considerado como um princípio da insignificância, que aquilo ali tenha uma valoração insignificante, eu não cometa crime. Por que eu não vou cometer crime? Não é porque não tem uma previsão legal, certo? Mas porque ao analisar aquela conduta, ao analisar o agente, ao analisar a sociedade, ao analisar as circunstâncias como um todo, eu compreendo como sendo aquilo ali uma situação insignificante e irrelevante. Então, apesar de eu ter tipicidade formal, apesar de eu ter uma norma dizendo que aquilo ali é uma conduta criminosa, eu não vou dizer que aquilo ali é crime porque ele não tem uma expressividade para que eu processe uma pessoa por conta disso. Vamos dar um exemplo bem simples, tá? Se eu pego algum objeto de qualquer pessoa, isso é considerado como crime. Eu subtraio, eu retiro um objeto de alguém e passo a agir como se dono fosse. Isso é considerado como um crime de furto. Vamos imaginar que eu pegue de uma pessoa um clips. Qual a expressividade? Qual a periculosidade social
qual a expressividade de lesão jurídica, que é lesão ao patrimônio. Nesse caso, crime de furto é crime contra o patrimônio, então teria que fazer uma análise de qual seria a expressividade de lesão ao meu patrimônio, ou patrimônio da pessoa que eu tirei o objeto. Aí eu viro e falo, vamos imaginar que eu tirei um clips do Clauver. Isso, perante o patrimônio do Clauver, é inexpressivo. O cara é dono de fazenda, dono de gado, corre vaquejada, né? Campeão de alguma vaquejada, o cara é cozinheiro. Então. Qual a expressividade de um clips de lesão ao patrimônio dele? Qual a ofensividade da minha conduta perante uma sociedade? Eu pegar um clips, o que isso vai efetivamente denegrir? Qual é a ofensividade da minha conduta? Minha conduta está sendo ofensiva de tamanha sorte na qual isso realmente tenha uma significância, uma expressividade para que eu possa processar alguém por um crime de furto? Olha, existe a previsão legal. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem é crime de furto, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, de acordo com o artigo 155. Entretanto, eu tenho a tipicidade formal. Entretanto, eu tenho tipicidade material. Isso é relevante, isso é significante. Essa conduta do agente tem ofensividade? Estou buscando agora os conceitos do Supremo. Existe uma ofensividade na minha conduta em relação a isso? Existe alguma periculosidade perante a sociedade da minha ação? Qual é o grau de reprovabilidade da minha conduta? É alta ou ela é baixa? Ela é reduzida? Qual é a expressividade ou de lesão ao patrimônio do Cláudio? Quando eu respondo isso, dizendo que eu não tenho ofensividade na conduta, que eu não tenho periculosidade social na ação, que eu não tenho reprovabilidade do comportamento, que eu não tenho expressivo violação à lesão jurídica, ao direito protegido, apesar de eu ter tipicidade formal, eu não tenho tipicidade material por aplicação do princípio da insignificância. O que isso significa dizer? Significa dizer, basicamente, que não tem crime. O fato não é um fato típico. Mas não é fato típico por ausência de tipicidade material. Não por ausência de tipicidade formal. Vejam que eles subdividiram a tipicidade. Eles subdividiram a tipicidade onde eu tenho a previsão legal e eu tenho a violação a essa norma, de forma valoração, que eu falei mais cedo, uma valoração que, putz, realmente isso foi expressivo, destruiu o patrimônio de uma pessoa. Então, o que significa dizer? Não tem um fato típico por ausência da tipicidade material, apesar de ter tipicidade formal. Lógico que isso tem N tipos de discussões hoje em dia dentro do ordenamento jurídico, mas o que importa é que o princípio da significância ele é ativo, ele está dentro do nosso ordenamento jurídico, mas os posicionamentos hoje em dia, tanto do STF, que eu passei para vocês sobre as regras que eles dão, o posicionamento do STJ, ele já começa a aplicar, ele já começa a dizer o seguinte: se tiver lesão à pessoa, esquece. Ou seja, existe uma periculosidade social, é uma reprovação desse comportamento, não tem redução de grau de reprovabilidade dessa conduta. A lesão jurídica, mesmo que tenha sido pouca, ela não é inexpressiva. Vamos imaginar que eu dei um peteleco, apertei um belisquei, uma pessoa ficou só roxo. Apesar disso ser no corpo inexpressivo, mas não deixa de ser uma conduta perigosa perante a sociedade
ou não deixa de ser ofensiva a ela. Então, quando tem lesão corporal, quando tem lesão, a pessoa não se aplica o princípio da insignificância. Não se aplica o princípio da insignificância em crimes onde o sujeito passivo é o coletivo, pelo menos o posicionamento majoritário hoje em dia é esse, que não se aplica o princípio da insignificância quando o sujeito passivo for coletivo. Vou dar um exemplo. Fumar maconha ou vendi meio grama de maconha, certo? Não vou entrar no exemplo de fumar, que a gente vai entrar numa outra discussão. Existe uma outra discussão sobre isso. Vamos botar na venda de droga. Vamos imaginar que eu iniciei a ser aviãozinho do tráfico de entorpecentes, e aí o cara me deu meio grama de maconha para eu vender, e eu fui, peguei aquilo ali, meio grama, para poder vender. Na hora que eu estava vendendo, o policial me prendeu em flagrante. Quem é o sujeito passivo dessa norma? É a sociedade, né? É o ordenamento jurídico, é a sociedade como um todo, é o coletivo. Não me interessa se meio grama tem ou não tem, vamos dizer assim, expressividade à lesão jurídica ou ofensividade da minha conduta, mas ela não vai deixar de ter reduzido o grau de reprovabilidade porque ela viola o coletivo, e coletivo não tem valoração. Então, como não tem valoração, eu não posso aplicar o princípio da insignificância. Volto a dizer, nos crimes onde o sujeito passivo é o coletivo, não tem como eu aplicar o princípio da insignificância. Eu tenho, por exemplo, muitas vezes essa mesma regra, crimes ambientais. Só vou arrancar uma árvore. O que adianta eu matar apenas o filhote de um bicho? Espera aí, não é o matar, não é uma árvore, é o coletivo, é a estabilidade coletiva que você está fazendo. Então não se aplica o princípio da insignificância nisso. E por fim, nós também temos o posicionamento do STJ de que quando a conduta se torna qualificada, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, quando a conduta se torna qualificada, essa reprovabilidade do comportamento, ela deixa de existir. Então vamos imaginar o seguinte, se eu furto, vou dar um exemplo para vocês ainda vão estudar o que é qualificadora um pouco mais para frente, tá bom? Se eu estudo, quando a gente for falar de concurso de pessoas, eu vou falar isso para vocês. Quando eu pego um clips do Glauber, a minha conduta está determinada dentro do caput do 155. Se eu pego, por exemplo, um telefone celular do Glauber, aquele telefone pequenininho, análogo ainda, nem digital, que custa R$100, a gente vai para a mesma situação. Eu continuo tendo uma inexpressividade do valor, uma inexpressividade da minha conduta e tal, enfim. Agora vamos imaginar que esse mesmo celular esteja dentro de um veículo e eu quebro o vidro do veículo para pegar o celular. O que significa dizer? Para obter o resultado da minha conduta, eu tive que romper um obstáculo. Eu saio de crime de furto simples, que está no caput, e entro em crime de furto qualificado, por rompimento de obstáculo. Segundo o STF, ou STJ, perdão, segundo o STJ, quando você adentra dentro de uma qualificadora, o grau de reprovabilidade da sua conduta já é maior, então se aplica mais o princípio da insignificância. Então, quando as qualificadoras, só para dar um adendo, elas sempre vão estar nos parágrafos das normas incriminadoras. Elas sempre vão aumentar a pena da norma incriminadora que está no caput. Por isso que o STJ entende que nas condutas qualificadas não se aplica o princípio da insignificância, tendo em vista o não reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da conduta do agente. Então essa era a posição sobre tipicidade. Abraço.